4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido, os destaques. A Entrevias consegue derrubar liminar e, de novo, acesso a vicinal na SP 333, o acesso será fechado. Tudo pronto para a grande quermesse de Santo Antônio neste final de semana. Jurista marilense lança livro na área de direito. Daqui a pouco a gente vai destacar também preocupação com relação ao crescimento do endividamento da população. No dia do teste do pezinho, a importância para as crianças. Como destaque também, mercado de trabalho continua sendo um desafio em todo o Brasil. Neste domingo tem concurso do IPREM, o Instituto de Previdência do município. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. A Caixa Federal lançou um mutirão visando negociar o endividamento de clientes. Mais de 3 milhões de clientes estão nessa situação. Vamos até Brasília, o que teremos de novidades nesta negociação. Hoje, a Caixa tem mais de 5.200.000 contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Basicamente é ajudar a população brasileira a manter o seu bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda na família. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. A Caixa estima que deve recuperar entre 500 mil e 1 bilhão neste ano com as negociações. Esses atrasos, eles geram uma série de despesas diferentes. Muitas vezes você vai ter despesas jurídicas, você tem despesas quando você começa o processo de retomada. A Caixa também anunciou a equiparação das taxas de juros do sistema financeiro de habitação, em que a pessoa pode financiar imóveis de até R$1,5 milhão e pode usar o FGTS, e do sistema financeiro imobiliário, para imóveis acima de R$1,5 milhão. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho. Qual é o nosso intento aqui? É incentivar o crédito imobiliário como um todo, seja de menor renda, seja de renda média, seja de uma renda superior. Daí, a dica está dada. Destaques do momento. Sem crédito suplementar, o governo adia o anúncio do financiamento do Plano Safra para o agronegócio. Mapping retorna ao mercado, só que apenas com vendas pela internet. A empresa tinha sido desativada em 99. O Mapping, 40% da população adulta estão com dívidas em atraso. O índice de inadimplentes na economia brasileira bate recorde, quase 65 milhões de pessoas. E atenção, vem aí o primeiro lote de restituição do imposto de renda deste ano. A Receita abre consulta na próxima segunda-feira. O dinheiro estará liberado no dia 15, no total 5 bilhões de reais. Jurista marilense Luciano Braz da Silva lançando o livro Alentos para a Filosofia do Direito no século XXI. Ele é o nosso convidado aqui no estúdio, doutor Luciano. Boa noite. Boa noite, Henrique. É um prazer voltar aqui justamente por essa oportunidade de estar comentando o lançamento de mais uma obra. Fazendo uma apresentação
profissionalmente. Quem é o doutor Luciano Braz da Silva? Eu iniciei meus estudos acadêmicos no ano de 2000. A minha primeira graduação foi em teologia, com ênfase em filosofia. E depois, quando eu regressei para Marília novamente, eu iniciei minha trajetória no campo do direito, sempre com ênfase em filosofia do direito. E hoje estou concluindo meus estudos de doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E todo esse período acadêmico eu tive fomento de pesquisa, juntamente à FAPESP em São Paulo e depois no CNPq e CAPES. O que falar do livro Alentos para a Filosofia do Direito do século XXI? Essa obra nós vamos estar lançando amanhã no Univem, a partir das 20 horas. Iremos contar com a presença do filósofo Oswaldo Jacóia, cuja pessoa eu tive a oportunidade e a felicidade de ser meu orientador no mestrado. E essa obra, Alentos para a Filosofia do Direito do século XXI, eu tomo como pressuposto o pensamento, as reflexões de um filósofo alemão, Jürgen Habermas, e tento contextualizar no nosso cenário político e jurídico brasileiro. De modo que essa obra, aqueles que lidam com as ciências humanas, não somente o pessoal do direito, mas o pessoal da filosofia, ciência política, o pessoal das ciências sociais, podem adquirir esta obra, justamente porque eu lido ali com as temáticas essenciais que transitam dentro dessas linhas de pesquisa: democracia, teoria do Estado, teoria da razão comunicativa, justiça, reconhecimento, enfim. E no último capítulo eu faço uma abordagem sobre a perspectiva dos direitos humanos universais no cenário global. Enfrento algumas temáticas ligadas aos direitos humanos, no que diz respeito à atuação dos Estados como interventores, e aí até mesmo uma forma de criar alguns obstáculos, na perspectiva de se criar um dispositivo universal a qual pudesse reconhecer o direito dessas, digamos assim, categorias ou sociedades marginalizadas, globalmente falando. E dentro da perspectiva interna do direito, né, eu questiono a legitimidade do direito desde o seu processo legislativo, a forma como que ele é aplicado, sempre trabalhando, reconhecendo a democracia e a participação democrática da sociedade como um vetor para a legitimidade do direito, né? Ou seja, um direito, então, que possa representar a sociedade como um todo. O direito, na atualidade, em termos de Brasil, a aplicação da prática, diante de tudo isso abordado no livro, como o senhor avalia? Então, Zé Henrique, para os nossos alunos e aqueles que lidam nos grupos de pesquisa, nos mais diversos grupos de pesquisa situados no Brasil afora, há uma grande diferença do direito que é aplicado no âmbito forense para aquele que é abordado nos grupos de pesquisas nos centros universitários do Brasil. E quando a gente olha para a realidade do dia a dia, do direito corriqueiro, nós estamos ainda muito distante daquelas teorias abordadas desde o século XX. Podemos até retornar um pouco mais atrás, século XIX, e no século XX especificamente, com a escola positivista do direito, que teve como um baluarte Hans Kelsen, um teórico suíço, e toda aquela perspectiva que se criou no entorno do direito para enfrentar as questões ligadas não somente aos estados ditatoriais, né, por exemplo, a Alemanha, Itália. A sociedade do século XX se deparou com um direito que, de certa forma, se esfacelou diante das promessas que tinham surgido desde o início do século XX. Então, hoje ainda, quando nós olhamos para a sociedade
quando a sociedade expõe um sentimento de injustiça, de insegurança, nós que lidamos com a pesquisa do direito, nos centros universitários, centros acadêmicos, pesquisadores do direito, nós tentamos produzir um direito que possa ir de encontro à necessidade, ao anseio dessa sociedade. Mas ainda estamos muito longe, sobretudo aqui no Brasil, nos países da América Latina, né? Quando nós olhamos para os países da Europa, Alemanha, França, um país onde os direitos fundamentais hoje já é uma questão reconhecida, a sociedade hoje tem esses direitos nesses países como algo garantido. Contrário senso, quando nós olhamos para os países da América Latina, ainda há um anseio para a efetividade e garantia desses direitos fundamentais. Muito bem, a gente continua com o doutor Luciano aqui no estúdio. Daqui a pouco ele vai avaliar alguns temas polêmicos do momento. E atenção, o Tribunal de Justiça acaba de derrubar liminar e autoriza novamente fechamento de acesso à estrada vicinal da SP-333. A decisão caça a liminar e autoriza novamente a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e a concessionária Entrevias a fecharem com defensas metálicas o acesso à estrada vicinal, a SP-333, no quilômetro 314. Bem, essa vicinal estava sendo utilizada por cerca de 300 pessoas que moram em cerca de 200 chácaras das estâncias Ipês e Pinhais. De acordo com o questionamento jurídico dos moradores, não está sendo cumprido o direito de ir e vir. De novo, o advogado dos moradores, Valdir Toriolo, agora vai tentar juridicamente conseguir a abertura desta vicinal. Vamos aguardar. Bem, uma data que não pode passar em branco. Neste 6 de junho, o dia do teste do pezinho. Confira por que é tão importante. O teste do pezinho, ele é um exame que ele recebe esse nome porque são retiradas algumas gotinhas de sangue do pé do bebê mesmo, do calcanhar. Esse sangue, ele é encaminhado para um laboratório e é feito um exame. Nesse exame, a gente consegue detectar algumas doenças, umas doenças que a gente não percebe ao examinar o bebê, ao olhar para uma criança que acabou de nascer, mas elas podem ser muito graves e precisam ser tratadas logo. Então, quando você faz esse exame no recém-nascido, você dá a chance para ele de tratar a doença precocemente. Prejuízos se o papai e a mamãe não levarem os bebês para o teste são muito grandes. Algumas dessas doenças, dessas 6 doenças que eu citei, elas podem ser muito graves, podem até levar o bebê a morrer ainda no primeiro mês de vida, ou desenvolver uma doença em que ela pode ficar com uma sequela e isso não volta atrás. Esse tempo que a gente perdeu não volta. É um exame assim, de muita importância, que as famílias elas têm que ter essa ideia de que elas têm o direito de fazer isso em todas as unidades. Pode procurar a unidade mais próxima da sua casa. Então, assim que você tiver o seu bebê, que você tiver alta da maternidade, não demore, não espere para procurar um posto de saúde para fazer o exame, porque você está perdendo tempo. A partir daí, você pode ter um diagnóstico de uma doença que também é tratável. Então ele oferece um grande benefício para a população. É saúde mesmo. Destaques do momento: Lula, Paulo Bernardo e Palocci viram réus
por propina da Odebrecht. Governadores e prefeitos querem inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, critica Toffoli, é o ministro marinense presidente do STF, por mudar pauta e se aproximar de Bolsonaro. Proibir cobrança pela bagagem vai aumentar o preço da passagem aérea, segundo a empresa Azul. Salário mínimo em maio deveria ser de R$ 4.300. Está em 998. Daqui a pouco, dono da Havan vem a Marília vistoriar as obras e diz que loja deve ser inaugurada no final do mês de julho. Também, atenção, sancionada a lei que permite internação do dependente químico sem o consentimento dele. Já, já.